Bom, o pessoal está Imaculada, entrando, né? coloca aí o título da live, o pessoal que Já estiver entrando, coloquei, saber está o ali que em cima. ficou. Mas não fica. Ah, tá lá em cima. Ah, agora tá diferente. É, Ah, apareceu legal. daquele jeitinho ali. Ah, bacana. Então eu vou, de vez em quando, eu vou colocar as mensagens aqui. Eu estou no notebook e estou no celular. Estou os dois ao mesmo tempo, tá bom? De vez em Tá, quando eu vou joia. botar as mensagens, aqui. Bom, então, pessoal que está entrando, boa noite. Boa noite a todos. Yolanda, Penha. Não dá para falar o nome de todas as pessoas que estão aqui, né? Nós vamos falar hoje com o consultor Solimar Sequim, que é um grande amigo meu, que trabalha como consultor já há muitos anos na área de consultoria empresarial, trabalhando com desenvolvimento de pessoas, com processos e tal. E ele conversando, a gente teve a ideia de fazer essa live. E não sei se você se lembra, Solimar, há um ano atrás, e 15 dias mais ou menos, que no dia 15 de abril foi o dia que eu te convidei para fazer uma live comigo, você lembra? Lembro, mudou a minha vida mais uma vez. Você, Imaculada. Para quem está acompanhando a live aí, a Imaculada é uma das minhas mentoras. É uma das pessoas que sempre está mudando a minha vida. Conheci a Imaculada em 2019. Em fevereiro eu fiz um treinamento com ela e teve uma grande mudança na minha vida. Em abril de 2020, eu fui convidado para uma maratona de lives com a Imaculada. Também outra mudança no marketing, meu marketing da minha empresa, no meu marketing pessoal. Então, a Imaculada está sempre promovendo aí mudanças, né? Depois que eu fiz aquele curso do análise comportamental, Imaculada, eu incluí aquilo, né? Nas minhas Seu consultorias, trabalho. no meu trabalho, porque era muito técnico, né? E eu humanizei um pouco o meu trabalho, ficou bem legal. Ah, que bacana. Semana que vem eu estou abrindo uma turma de mentoria para analistas que, mesmo que estejam enferrujados, tenham feito o curso, não estejam trabalhando, para que eles possam ter mais contato com as ferramentas, de repente, desenvolver um negócio, né? Através das ferramentas da plataforma, trabalhar com processo seletivo. Na semana que vem eu já vou estar abrindo essa turma aí. Vai ter uma turma vai ter uma turma para esse analista mais enferrujadinho, mais paradinho, e uma turma para quem está atuando com consultoria e tal, só com macetes e aqueles pulos do gato que às vezes falta para a gente poder completar, de repente, até uma proposta, né? E quando você agrega valor, você cobra mais caro no seu trabalho também. Bom, vamos lá, pessoal que está entrando, boa noite. Vamos ao trabalho, claro. Isso, boa noite. Bom, a proposta de hoje é nós falarmos sobre equipe e a importância de manter equipes motivadas nessa época de crise. Época de crise com a pandemia, mas crises sempre existiram. Essa só é uma crise que está afetando muitos de nós, porque a maioria de nós não vivemos, por exemplo, uma guerra. Não vivemos, por exemplo, um genocídio, como já aconteceu no século passado. Então, a gente está passando aí por uma fase de adaptação, de reinvenção, e as empresas que achavam que fosse durar só um ano, estão ficando preocupadas porque está durando mais de um ano. E deve ficar por aí mais um ano. Talvez não com tantas restrições, porque nós teremos as vacinas, né? Tem as pessoas já sendo vacinadas, mas esse impacto, ele vai ser igual com uma onda, que ela vai se prorrogando, prorrogando, prorrogando. Então, as empresas precisam se preparar. E um modo que as empresas têm que se preparar para isso é preparar as pessoas, porque são as pessoas que aguentam o dia a dia, são as pessoas que aguentam o estresse, são as pessoas que estão ali. Se é atendimento ao cliente, é um cliente estressado que está ali, e por aí vai, né? Então, a intenção nossa é essa hoje, de falar, né, sobre motivação das equipes, e eu passo a palavra para você se apresentar, né, Solimar? Você só falou de mim até agora. Pode se apresentar. Então, boa noite a todos, né? Eu sou consultor empresarial há 15 anos, certo? Trabalho com a metodologia 360 graus, onde eu atendo todas as áreas da empresa. E hoje, né, eu ofereço mentoria, consultoria, treinamento e assessoria. Então, a empresa adquire um pacote, né, de serviços e envolve também todas as áreas da empresa. Além disso, trabalho com profissionais junto comigo. Tem uma psicóloga organizacional que trabalha comigo, tem uma agência de marketing, então a gente vai agregando, né, outros profissionais, certo? Eu falo muito nas minhas equipes, nas minhas empresas o seguinte: quanto que a empresa é lucrativa? Se a empresa tiver uma equipe boa, trabalhando bem. Certo? Se a empresa tiver uma equipe boa, trabalhando bem,
provavelmente ela vai ser lucrativa. Tá? E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, tá? Dando algumas dicas para os empresários sobre como motivar, né, como comprometer e desenvolver a sua equipe de trabalho. Quer começar com a primeira dica, Imaculada? Fica à vontade, ou eu começo. Só completando o que você falou, na Peter Drucker, que é um dos pais da administração aí, que eu gosto muito das teorias clássicas, e ele é tão clássico que, apesar de ter 50 anos, hoje em dia tem vários autores que falam tudo aquilo que ele falou há 50 anos. Então ele fala o seguinte, que o papel do líder é manter a chama acesa, a chama da motivação acesa. Assim ele gera mais eficiência, rentabilidade e crescimento, que foi o que você acabou de falar aí, né? A live não é voltada para líderes, mas quando se fala em motivar a equipe, o líder é o maior responsável por essa motivação. A equipe, o interessante é que todos entendam o seguinte, se você participa de uma equipe, que eu tenho pessoas aqui que são de equipes que eu trabalho com elas, né? Se você participa de uma equipe, tudo que a gente vai falar aqui serve para você. Porque o interessante é que você tem um papel de líder também. Porque nesse momento é hora de todo mundo se dar as mãos. É hora de todo mundo realmente dar o suporte um para o outro. Então a importância desse companheirismo, dessa conexão agora, nunca foi tão forte. Em todo nosso século aí, nunca foi tão forte, tá? Um livro sempre que eu pego de referência, quando fala em motivação e liderança, da Brené Brown, que é Coragem para Liderar. E ela fala dessa importância do líder se autoconhecer para que ele consiga realmente conduzir a equipe, que o líder é aquele que cuida. Então, algumas dicas para o líder. Primeiramente, saiba quem você é. A gente sempre fala do autoconhecimento, que a responsabilidade é nossa. Então, o líder precisa se autoconhecer para aprender a conhecer o seu colega de trabalho, o seu liderado. E isso aí é um processo de melhoria contínua. Então, o líder precisa também, eu acho, sempre indico isso para os líderes, para que eles ajudem a equipe a se conhecer também. Estimular nas pessoas esse autoconhecimento. Porque quando a gente está estressado, está triste, está melancólico, mas a gente se conhece, você percebe a situação, aceita, se mexe, se reorganiza e volta para a tona de novo. Se você não se conhece, é mais difícil. Então, uma dica que eu dou é para que quem está à frente de equipes ajude o seu colega de trabalho a se conhecer melhor através do autoconhecimento. Começando primeiro por quem está sendo líder. Mas você pode facilitar o autoconhecimento das pessoas através de leituras, vídeos interativos, vídeos motivacionais, compartilhar notícias boas, que também vai ajudar a pessoa a estar aí se levantando. Exatamente. Então, existem vários estilos de liderança, não tem um estilo certo, não tem um estilo errado. A pessoa tem que identificar o estilo dela e ela tem que se aprimorar. É um processo contínuo, como você falou, né? Um processo dia a dia de evolução contínua, né? E também esse líder precisa conhecer seus colaboradores. E esses colaboradores se autoconhecerem e conhecer seus colegas. Então, esse conhecimento é bom que seja 360 graus, incluindo conhecer o perfil dos clientes, etc, etc. Então, quanto mais conhecimento você tiver com as pessoas que você convive ou lidera, mais produtivo vai ser essa equipe, né? E aí também cria um ambiente de trabalho agradável, né? Fica um ambiente de trabalho mais harmônico. E você sabe qual é o estilo de cada um, quais as características, quais são os pontos fortes, né? Quais são as deficiências. E aí você consegue apoiar, né? Em vez de criticar o seu colega de trabalho, você consegue apoiar ele para que se desenvolva também, porque está um ambiente positivo, está um ambiente harmônico. Então, as críticas são transformadas em orientações, isso é muito importante. Isso mesmo. Aí você está falando de clima, né? A importância da empresa preservar um clima positivo e humanizado. São conceitos, às vezes, novos para quem nunca teve um consultor como você trabalhando, ou como eu, mas que hoje em dia na internet você acha muito conteúdo a respeito disso, a importância de trabalhar o ser humano dentro das empresas. E ele motivado, ele com certeza vai ser mais feliz, vai ter mais qualidade de vida e vai dar muito mais resultado, certo? Certíssimo. O perfil comportamental ele é muito importante nessa hora.
Pena que, assim, são poucas pessoas que conhecem, né? Muita gente que me acompanha aqui já tem direto eu falando sobre perfil comportamental, mas é muita gente que não conhece. É muita gente que não sabe a importância de entender o seu temperamento, de entender o seu comportamento, para que você consiga conviver com os outros e estimular os outros. Só Então, abrindo uma aspa aí. Atualmente, quando eu começo a fazer consultoria na empresa, a primeira coisa que eu faço é aplicar o teste de perfil comportamental em todo mundo. é isso, Aplico eu em todo também. mundo. Segundo, faço devolutiva. Né? Então, primeiro eu aplico, eu vou conhecer, mas eu faço a devolutiva e entrego uma cópia para a pessoa e uma cópia do perfil de todo mundo para o empresário. Então, o empresário vai conhecer melhor toda a sua equipe. Aquilo ali fica como um dever de casa da primeira consultoria. O empresário analisar o perfil de todos da equipe. Isso nós ampliamos os resultados demais. Meu trabalho acelera, não muito é? com isso. Acelera os resultados. Isso é interessante. E outra coisa que também é interessante é aprender a trabalhar, trabalhar nas empresas com autonomia. Às vezes eu acho que falta nas equipes a autonomia. Nem tudo tem que ser feito do jeito que o chefe acha que tem que ser, que o líder acha que tem que ser. Então, quando você dá autonomia para um colaborador, sabendo que ele tem, claro, o conhecimento, a competência técnica para estar no cargo dele, ele se sente mais motivado, porque ele está sendo valorizado pelo conhecimento dele. Então, é muito legal, porque às vezes uma reclamação que as empresas têm é: meu colaborador não é proativo. Aí eu pergunto, qual autonomia você dá para ele? Até onde ele pode chegar? Ah, tá, mas e se ele fizer errado? Eu falo, tá, você quer que ele seja proativo. Se ele tentar algumas vezes e você cortar, ele acaba, aquela pessoa ficando tímida, né? Então, o que nós temos aí são muitas equipes reativas e não proativas. Então, uma dica que eu daria seria essa autonomia, trabalhar o seu colaborador para ele ser autônomo nas decisões, porque ele sabe o que tem que ser feito. Ensinando como, você aumenta mais ainda essa autonomia. E você pensa aí no propósito, no para que ele está fazendo aquilo. Aí vem tudo que você falou da cultura, que é a missão, visão, valores, e você junta tudo isso para aprender a motivar a equipe. Exatamente. Em 2014, comecei a fazer uma consultoria numa empresa, que é uma indústria de estofados, agora é uma indústria de camas, virou um grupo empresarial. E eu recebi a missão de organizar um departamento chamado PCP, que é Programação e Controle da Produção. E nós lá dentro, então, aceitamos o desafio coletivamente de transformar o setor numa célula orgânica. Isso. Então, nós aceitamos esse desafio. Então, o dono da empresa, que ele é muito dominante, também comprou a ideia e falou assim: ó, você vai ter que tolerar algumas coisas durante os 3 meses. Então, os 3 meses iniciais não vão ser flores, vai ter alguns espinhos. Mas depois que a célula pegar o ritmo dela, que ela conseguir uma certa autonomia, como você falou, os frutos vão aparecer. E foi o que aconteceu. Né? A produtividade da empresa aumentou muito. E isso também começou a contagiar os outros setores. Isso, como um setor funcionou como célula, o setor comercial também se sentiu desafiado, e outros setores, os setores da indústria também se sentiram desafiados. Isso foi muito legal mesmo, porque eles começaram a desenvolver essa autonomia que você está falando. E começou a ter um ambiente positivo, né? O ambiente produtivo. Virou um ambiente positivo. Vida legal. Isso, as pessoas começaram a ficar otimistas, começou a ficar um ambiente positivo, um sentimento positivo, e começou a rolar uma energia boa. Entendeu? Quando acontecia um problema, essa energia boa ela tomava conta do problema. E aí aquilo ali virava um desafio. Quando virava desafio, ficava fácil de resolver. Ah, legal. O Ricardo Piovan tem uma palestra que ele fez que, para mim, assim, eu sempre uso ela como base em algumas palestras. Ele fala dessa importante do líder em dar desafios para a equipe, que é uma das dicas que eu tenho aqui, que são aquelas metas. É você trabalhar as metas, mas estudar que tipo de meta é, porque para motivar, não é só falar
tem que produzir tantos mil. Não existe bem isso. Precisa ser feito estudo, ver a média, fazer um cálculo, ver o tanto que é bom, ruim, ótimo, para que para que as informações sejam claras. Então, essa dica das metas também vai junto com deixar as coisas claras, manter as informações atualizadas, para que as pessoas realmente tenham esse desafio e saibam como vencer esse desafio. E se elas vencerem, o que elas ganham com isso? A meta é muito importante, né? Você tem uma meta muito baixa não motiva. Você tem uma meta muito alta também não motiva. É importante você ter uma meta desafiadora, mas realista. Realista. E outra coisa, a equipe tem que entender a importância de bater aquela meta. O que isso vai gerar para a empresa? Não é botar meta por botar. Ela tem que ter uma finalidade, ela tem que ter uma razão de existência. E aí isso vira um desafio. Quando vira um desafio, a gente vira uma questão pessoal, vamos dizer assim. Né? A gente assume isso e assume de coração, né? E com sentimentos. Então, a gente faz acontecer. Esse pensamento positivo, esse sentimento otimista, né, vai fazer com que essa meta vire um desafio e a equipe reme junto nessa mesma direção. Tá? E isso é muito, muito, muito importante para o desenvolvimento, para a motivação da equipe. É um combustível essas metas realistas. Metas realistas, isso é importante também. Então, há muito cuidado para não desmotivar a equipe quando você cria metas, coloca e, de repente, você acaba com elas e não fala nada. Isso também acontece de vez em quando. Coloca, não deu certo, tira. Não funciona bem assim também. A equipe, ela funciona como se fosse uma engrenagem. Então, qualquer processo que você for implantar ou mudar, precisa ter aquela explicação, aquele tempo de assimilação. Então, colocar meta é legal, igual o Solimar falou, precisa ser meta realista. Então, para fazer a meta, estuda, escreve as metas, analisa, vê se é realizável e depois convidar a equipe para conversar. Então, uma dica que eu tenho também é a questão da comunicação interna. Que a comunicação interna ela é muito importante nesse momento. Que é aquela coisa da formalização dos documentos, formalização da comunicação, as informações claras circulando em todos os departamentos, para ninguém falar que não sabia de alguma coisa. É frustrante quando alguém, de repente, é advertido, é chamado a atenção por uma coisa que não passaram para ele, ou que o líder esqueceu, ou botei no grupo do WhatsApp ele que leia. Isso acontece muito. E acaba que a pessoa não lê, a pessoa não sabe, e depois ela não faz, e aí ficam buscando culpados, quando na verdade o que nós temos que buscar são as pessoas responsáveis dentro do processo de comunicação. Tá? E para isso nós temos na comunicação, a gente chama de endomarketing. O endomarketing é aquela estratégia, né, que a gente usa um planejamento estratégico, dentro do plano estratégico você coloca um plano de endomarketing, que é para trabalhar essas informações, trabalhar essa circulação de informação, vender para os seus colaboradores o seu negócio, a sua missão, a sua visão, os seus valores, porque assim eles conseguem se engajar mais, se motivar mais, porque eles entendem o propósito. E só o endomarketing é capaz de fazer isso. Inclusive, eu vou dar uma palhinha aqui, que no dia 1º de abril, do dia 1º ao dia 5 de abril, o meu livro vai estar gratuito lá na Amazon, que é o Endomarketing. Opa! É de endomarketing falando sobre engajamento e motivação. E esse livro ele tem várias ferramentas que eu usei em empresas, foi caso, né? Foi estudo de caso. E que é bem interessante. Quem quiser, né? Essa semana eu estou fazendo a propaganda já, amanhã eu já vou lançar, para na segunda-feira o pessoal já começar a comprar. Quem tem Kindle, só chegar lá e baixar, está gratuito durante 5 dias, tá bom? E esse endomarketing, se você não sabe o que é e está nessa live, se você nunca ouviu falar, procura saber, porque o endomarketing ele é mágico. Para que a gente usa o marketing, comunicação externa? Para vender para o povo lá fora, não é? Você tem um produto, tem um serviço, faz propaganda, vai no Instagram, vai no Facebook, vai no WhatsApp, divulga aquele monte de coisa para o seu cliente comprar o seu produto ou serviço. Isso é marketing. É você atender a necessidade do seu cliente oferecendo aquilo que ele precisa. E o seu cliente interno?
A gente não pensa nele. Então, quando você usa as ferramentas de endomarketing para se comunicar melhor, por exemplo, época de pandemia, eles têm que ficar positivos. Um quadro de aviso e coloca lá os aniversariantes do mês, com florzinha, com balãozinho, com mensagens, para que na hora que eles olharem aquele quadro, eles pensam, nossa, eles lembram que a gente está fazendo aniversário. Tem outra estratégia também, que é colocar o aniversário da pessoa no Instagram. Eu achei o maior barato. Aniversário do colega, vamos valorizar o nosso colega colocando ele no Instagram. Então, são estratégias de endomarketing, que é mostrar que a pessoa pertence àquela equipe, pertence àquela empresa. Esse sentimento de pertencimento, ele gera um alívio, né? Por isso que é importante a comunicação interna e estabelecer diálogo com os colaboradores e aquelas coisas de reuniões frequentes, que depois eu falo disso. Pode falar mais um pouco aí. Vamos lá. Então, só continuando aí no endomarketing. O endomarketing é um marketing interno, igual você falou, né? Isso é muito importante para que os colaboradores entendam o propósito da empresa. Por exemplo, minha empresa tem 2 propósitos. Um propósito comercial e um propósito social. Meu propósito comercial, ajudar as empresas a ter melhores resultados. Esse é o meu propósito comercial. Meu propósito social, ajudar as pessoas a arrumarem emprego. Então, eu trabalho esses 2. Eu tenho um trabalho muito forte na internet para ajudar as pessoas a conseguirem emprego. E isso daí acaba contaminando a nossa equipe. A nossa equipe, ela vê que isso é importante, vê que é legal, e aí elas se enganjam, fica engajamento dentro da empresa. As pessoas ficam mais comprometidas com o propósito, com as metas, e sobre comunicação. Tem muitas empresas que eu faço consultoria que as metas não são definidas pelos proprietários, as metas são definidas pela equipe. Que legal. É feita uma reunião de avaliação mensal, logo no início do mês, e aí, algumas pessoas da equipe avaliam o mês anterior, todo mundo se posiciona, e a própria equipe já estabelece as metas para o mês seguinte. E os proprietários só fazem os ajustes, naturalmente, que às vezes precisa fazer algum ajuste, né? Claro. E surge muita coisa legal. Em vez de, tem uma farmácia que eu faço consultoria, e nós temos 12 metas. 12 metas mensais que têm que ser batidas. E a equipe comprou essa ideia. E hoje a farmácia ela trabalha independente da proprietária. A proprietária está presente, ela é participativa, ela está lá, mas a ausência dela não atrapalha a produtividade das pessoas, porque as pessoas estão focadas, existe essa comunicação interna, e comunicação interna é fazer o outro entender. Não é eu falar, não. É o outro escutar e entender a mensagem que está sendo passada. E às vezes eu tenho que mudar a minha forma de falar. E nessa questão de comunicação também é importante a gente aprender a dar feedback, né? Porque a gente acha que feedback é crítica. Todo mundo acha que feedback é crítica. Mas feedback também pode ser crítica, mas ele pode ser dado de forma positiva. Até uma crítica que você faz a um colaborador, né, essa crítica pode ser falada de forma que o colaborador saia motivado. Porque você também, durante esse feedback, você pode fazer elogios para ele. Você pode mostrar que ele é capaz de superar ou evoluir aquela situação, né? Então, isso é uma boa comunicação positiva, é uma comunicação que vai motivar, né? Então, a pessoa não sai da conversa arrasada, a pessoa sai da conversa motivada, porque ela não recebeu só feedbacks negativos, ela recebeu feedbacks positivos e recebeu orientações, né? Para que ela possa ajustar alguma coisa ou no comportamento ou no trabalho dela. E para isso a gente tem que, o empresário, o diretor, o gerente, o líder, seja quem for, ele tem que ter uma boa capacidade de escuta. Ele não tem que ouvir, ele tem que escutar, ele tem que ouvir. É a sua. Ele tem que falar e escutar. Escutar mais do que falar, para aí sim ele tomar as decisões. E aí ele fica assertivo. Ele fica assertivo com a equipe, ele fica assertivo com as metas, ele fica assertivo com as decisões, ele fica assertivo com as estratégias. E aí a empresa dele naturalmente vai dar bons resultados. Continuando o que você falou, é interessante que o Peter Drucker,
naquele livro Gestor Eficaz, que para mim é uma leitura obrigatória de qualquer pessoa que queira ser líder ou que queira engajar as equipes. É uma literatura assim, que eu gosto muito, inclusive nos meus grupos de WhatsApp, de Telegram, eu coloquei ele, o audiobook, ainda disponibilizei o livro para a pessoa gratuito, né? E lá ele fala o seguinte, que o líder é aquele que decide menos. Quando ele consegue trabalhar o engajamento da equipe, a motivação, as pessoas fazem as coisas. Então ele acaba tendo que decidir menos do que decidia antes. Quando ele começa só a mandar, a decisão está o tempo todo na mão dele. Quando ele consegue fazer com que a equipe se entenda e realmente consiga entender que faz parte, que o resultado é parte deles, o líder acaba tendo mais tranquilidade. Para ficar mais na área estratégica, na verdade, que é o que nós precisamos de líderes mais estratégicos e menos operacionais, né? E você falou também da questão do feedback. O feedback, nós temos vários tipos de feedback. A gente tem o feedback corretivo, tem o feedback positivo, tem o feedback negativo e tem o feedback insignificante. Então, o detalhe é quando você trabalha um feedback corretivo, que seria falar que a pessoa errou, não tem problema nenhum você falar que ela errou, até porque se ela errou, ela precisa acertar. Senão o impacto daquele resultado vai ser negativo na empresa. Então a pessoa não tem que se melindrar por estar sendo chamada a atenção. O interessante é que nessa hora tenha empatia. Você colocar no lugar da pessoa que está sendo chamada a atenção, de perguntar para ela o que foi que ela pensou na hora que estava fazendo. O que faltou, de repente, você explicar. Olha a sua responsabilidade como quem está ali cuidando da pessoa. Isso é muito importante. O feedback negativo, a gente vê muito quando o cara acha que é chefe, né? Que ele chega, já vai brigando e já fala, olha que porcaria que você fez, até parece que você... E não vou nem falar, porque eu já vi cada coisa acontecer, tá? E depois a gente tem os feedback insignificantes. É quando o líder acha que tem que dar feedback 24 horas. Então chega uma hora que o feedback nem tem resultado positivo mais. Porque na hora que ele vai conversar com o colaborador, o que passa na cabeça da pessoa? Nossa, lá vem ele de novo. Vai falar e não vai dar em nada. Então, muito cuidado. Feedback é uma ferramenta poderosíssima. Quando você aplica ele da maneira positiva, a pessoa entende, ele cuida de mim. Ele se preocupa comigo. O Simon Schreck, não sei falar o nome dele direito, ele fala muito isso, que o líder é aquele que cuida, é aquele que ama a sua equipe. Gente, o amor, ele transforma, mas tem que ser daqui de dentro. Não dá para ser só, que legal, eu amo minha equipe. Não, você tem que sentir. E quando você sente isso pela sua equipe, você se sente bem por ela estar bem. Você vai, na hora de dar um feedback, ele sente o seu amor por ele. Não a obrigação de fazer certo, mas sim a necessidade de aprender a fazer o correto. Então, o feedback, acho uma dica bem bacana que você deu aí. Sem dúvida. Tá. E aí, além do feedback, né, também o empresário tem que buscar o feedback da equipe. E às vezes esse feedback da equipe vem através de uma ideia, de uma sugestão, até às vezes de uma crítica, de uma alternativa, que às vezes por empresário ou pelo líder não ter essa capacidade de escuta, o colaborador fica até com medo de chegar perto dele para falar alguma coisa. Né? E aí desmotiva. O colaborador tem uma boa ideia, ele sabe que ele não vai ser valorizado pelo aquilo, que se ele for dar a ideia e o cara não gostar, ele vai tomar uma pancada, né? Então, isso. E aí ele fica desmotivado e fica... Isso aí contamina as outras pessoas. Se um colaborador for dar uma ideia e ele vai lá tomar pancada, o segundo vai lá tomar pancada, ninguém mais quer arriscar. Exatamente. Né? Todo mundo fica com medo de tomar novas pancadas, porque um tomou, o outro tomou, aí fica aquela equipe morna, que não evolui. E o empresário começa a reclamar da equipe, que a minha equipe é morta, que a minha equipe não tem energia, que a minha equipe não está comprometida, que a minha equipe não tem vontade, etc, etc. Mas ele também não tem capacidade de escuta para receber feedback. Então, não é só dar feedback, é receber feedback. E é muito importante nas empresas que eu faço consultoria, às vezes com a presença do empresário e às vezes sem a presença do empresário.
Tá? Então, tem reuniões que eu faço com a presença do empresário, tem reuniões que eu faço sem a presença do empresário. Eles ficarem mais à vontade. Isso, buscando feedback sobre a empresa, sobre a liderança, sobre o modelo de gestão, sobre a parte operacional, sobre a parte comercial, né? E aí a equipe fala sobre tudo. E todos os funcionários, independente dos setores, eles podem fazer comentários, dar ideias, sugestões sobre qualquer área da empresa. Porque, às vezes, pode surgir uma solução muito interessante da faxineira. A faxineira pode estar vendo alguma coisa que o diretor não está vendo. E, às vezes, ela fala uma coisa de forma simples, que a gente pega aquela palavrinha que ela disse, de forma muito simplória, e aquilo ali vira uma estratégia da empresa de sucesso. Então, a gente tem que tanto dar feedback, como saber receber o feedback. Aí eu vou voltar um pouco aí em fevereiro de 2019, que eu fiz o teste DISC com você, no curso. Né? Eu te dei a devolutiva ou dei para a Adriana? Você deu a devolutiva para a Adriana, não foi para mim, não. Você me boicotou. E aí eu recebi, entre aspas, um feedback do meu perfil comportamental. Né? Tanto a parte positiva, como a parte que eu tenho que melhorar, meus pontos fortes, quais essas características minhas que são mais, né, acentuadas, o que eu preciso evoluir, o que eu preciso controlar, o que eu sou bom, o que o meio exige de mim. Né? E aí, esse feedback me ajudou muito a nortear a minha vida para que eu fizesse pequenas evoluções. A gente não está falando de grandes evoluções. Porque a gente também recebendo feedback, a gente consegue evoluir muito. A crítica é muito boa. Eu gosto muito de ouvir crítica. Tecnicamente falando, o profissional Solimar adora receber crítica. Pessoalmente dói. Eu fico irritado, fico bravo, fico magoado quando é pessoal. Mas quando é profissional, eu gosto muito. Isso é interessante, né? O feedback do colaborador para a empresa, quando você faz uma pesquisa de clima, que você faz aquelas perguntas sem que as pessoas não se identificam, e aí você apresenta o resultado para a empresa. É engraçado como a empresa, às vezes, ela é míope, ela não enxerga. Então, às vezes, numa pesquisa de clima, que também é interessante fazer, né? O gestor ele tem acesso a algumas informações que ele começa a pensar, mas não parece isso não, mas a minha equipe é feliz, isso aqui é mentira. Eu falo, tá, 80 pessoas responderam, quer dizer que isso aqui é mentira? Que a maioria falou? Então, na hora que a gente vai avaliar, né, tabular os dados, tal, que a gente passa para o gestor, alguns tomam um choque. Porque como não tem o hábito do diálogo, como não tem o hábito de escutar as pessoas, e às vezes, assim, dependendo do perfil, né? Dependendo do perfil, não consegue se comunicar com a linguagem necessária, nem com a empatia necessária, é aquilo que você falou, a equipe fica inativa, ela fica medrosa, ela não tem coragem de falar aquilo que ela pensa, ela não tem coragem de trazer um problema e, de repente, ter uma resposta que vai magoar, que vai chatear. É importante, então, assim, uma dica que a gente dá aí para as empresas é ouvir o seu colaborador, mas não é só assim, vai, fala aí, vai, fala, joga na minha lata. Não é assim. É uma maneira que você vai conversar. Por isso que a gente fala do desenvolvimento de competência. Uma das competências do nível de quem está em gestão e diretoria que a gente desenvolve é o nível de desenvolver os outros. E, principalmente, uma das competências é a escuta atenta para você chegar no ponto de conseguir desenvolver o seu colaborador. Porque nós temos que aprender a ouvir, interpretar e reagir. E para isso eu tenho que ter um conhecimento de gestão de pessoas, um conhecimento de psicologia organizacional para poder tomar a decisão certa. Senão você vai pelo achismo, você vai pelo pragmatismo, por aquela experiência com o outro profissional que não deu certo e acaba fazendo a mesma coisa, a mesma coisa. Você sabe que a definição de insanidade é aquela pessoa que faz a mesma coisa do mesmo jeito e espera um resultado diferente. Então, se nós queremos uma equipe motivada e engajada, e hoje ela não está, que pontos que eu tenho que me atentar para que ela esteja daqui a um ano? Gente, não é do dia para a noite, Solimar. Eu só tenho que entender que não é milagre. É um processo gradual que você vai implantando aos pouquinhos na empresa e vai tendo resultado.
Agora, o pensamento... Posso abrir uma aspa aí? Pode. Coisa rápida. Para você ter uma equipe comprometida, motivada, é duas coisas. Primeiro, tem que ter uma boa seleção. O processo de seleção tem que ser eficiente. Segundo, tem que ter um processo de desenvolvimento do colaborador dentro da empresa. Um RH que ajuda, é isso aí, né? Pode ter, vamos dizer que seja uma loja que tenha 2 vendedoras, uma caixa, uma proprietária, 4 pessoas ali dentro. Não tem como ter um RH. Mas pode ter um pequeno processo de desenvolvimento interno ali da equipe. Isso. Né? Aí essa empresária vai contratar uma estagiária. Se ela contratar bem, essa menina entrar e for um ambiente bom, né? E tiver essa interação entre eles, e tiver uma energia positiva, as coisas fluindo bem, daqui a pouco essa menina se desenvolve, ou pode virar uma vendedora, ou pode ir para o administrativo, não sei, da loja. Talento. Mas provavelmente ela não vai sair. Porque ela vai conseguir eu selecionei bem. E ela está num ambiente positivo, então, provavelmente aí, né, esse desenvolvimento vai acontecer de forma natural e sempre exponencial também. Isso aí. É o que a gente fala da retenção de talento. É trabalhar o plano de desenvolvimento individual. A gente trabalha muito comportamental, né? Porque além do comportamental que a gente trabalha as habilidades de perfil, também tem a parte técnica. É fazer um histórico de que conhecimento o meu colaborador tem. Ele já tem ensino médio, quer fazer uma faculdade, quer fazer um técnico. Então, você trabalha um plano de carreira. Mas a pessoa vai sair daqui. Não sai não, gente. Se a pessoa estiver envolvida com a empresa, estiver envolvida com o resultado, se ela sentir bem no lugar, ela não vai sair, ela vai continuar. Agora, depende desse programa de retenção de talento, porque a outra parte que eu estou colocando aqui, Solimar, para pegar um gancho no seu aí, por exemplo, é o Job Rotation, que é o quê? A rotatividade da pessoa dentro da empresa. Como os perfis são diferentes, de repente a pessoa está num cargo que o perfil dela realmente não se encaixa. Se ela está no caixa e ela é muito influente, ela vai ser uma melhor vendedora. Se ela é vendedora e é uma analítica e tem que se envolver mais com o cliente, ela vai ter mais dificuldade de se expor. Então, joga ela para o caixa. E aí você aprende com essa rotatividade, coloca num cargo, coloca no outro. E sabe o que é interessante? Quando você tem dentro da cultura, essa coisa da rotatividade de cargos, e você fala com a pessoa assim, olha, nesse cargo aqui, você não está dando legal, está acontecendo isso. O que você acha de ir para o cargo tal? E a pessoa virar para você e falar, nossa, que legal, é bom que eu vou aprender uma coisa nova. Olha só que interessante, porque você tira a pessoa da rotina, você dá para ela um desafio, e dependendo do perfil, ele precisa disso. Então é muito interessante. Para chegar nesse ponto, tudo que a gente está falando aqui agora tem que estar acontecendo. A equipe precisa estar motivada, precisa se sentir unidos. Só porque eu fui para o cargo tal, não quer dizer que eu sou melhor, nem pior, nem estou ruim. Quer dizer que eu estou sendo testada para ver onde eu fico melhor. E essa consciência de que o meu talento serve para alguma coisa, a empresa está querendo saber qual talento eu tenho que ela pode usar melhor, gente, isso aí não tem preço. Não tem preço. As pessoas trabalham menos estressadas, porque sabem que a última coisa que a empresa quer é mandar embora. Porque o mandar embora é caro. É tão caro quanto, ou mais caro do que uma contratação. Você concorda? Concordo plenamente. E aí só alguns detalhes, né? Quando eu inicio a consultoria, eu te falei que a primeira coisa que eu faço é aplicar o teste DISC na maioria dos colaboradores. Por que eu faço isso? Um dos motivos. A pessoa está no cargo certo. De repente, que você falou, de repente aquela menina do caixa não está funcionando bem porque ela é influente. A menina lá do fiscal é influente. Você põe uma pessoa para tratar muito com o cliente, a pessoa é analítica. Né? Então, tem que pensar nisso. Eu tenho uma experiência numa empresa de mármore de granito que eu fiz consultoria e tinha 2 gerentes. Tem 2 gerentes. Um no comercial e o outro no administrativo. O gerente do administrativo é influente e o gerente do comercial é analítico. Aí eu fiz uma proposta de a gente inverter eles por 2 meses.
Vamos fazer a inversão por 2 vezes? Que Até para legal. vocês aprenderem, né? Um saber da função do outro. Vai ser legal na hora que um tirar férias, você pode cobrir as férias do outro. Aí coisa pequena, né? Então, eu falei assim, ó, na hora que o fulano tirar férias, você cobre as férias dele, ele cobre as suas férias, vocês podem compartilhar as coisas. Vamos fazer essa mudança por 2 vezes? Foi um pouco difícil, mas depois de umas 3 semanas de insistência, eles resolveram topar o desafio. Pronto, se acharam ali dentro. O influente se achou no comercial, o analítico se achou no administrativo. Que Estão legal. felizes da vida, a empresa está dando melhores resultados. Estão felizes. Quando você tem alguns desafios, né? Tem algumas situações que antes eram problemas, viraram desafios. Eles estão vendo isso positivamente. Né? Uhum. Então, isso é muito importante para a equipe e você tocou num ponto muito importante. Você contrata uma colaboradora numa loja ou numa empresa qualquer. Essa colaboradora, essa pessoa, nos 6 primeiros meses, ela passa por uma fase de aprendizado. Uhum. Então, várias pessoas de dentro da empresa vão estar ensinando ela, hora técnica. Né? Uhum. Então, ela vai ganhar aí um treinamento interno que a empresa está pagando. A empresa está pagando essa hora técnica dos colaboradores para treinar essa menina. Exato. Né? Uhum. Exatamente. Aí, depois disso, além disso, durante o trabalho, também ela pode estar fazendo algum curso, uma faculdade, alguma coisa assim. Aí você demite essa pessoa, tem todo um custo da demissão. Aí você tem contrato outra pessoa, tem um custo do recrutamento e seleção. Depois tem um custo da admissão. Depois tem um custo de você retreinar essa pessoa de novo. Exatamente. Né? Então, essa parte de você encaixar as pessoas e saber dar treinamento. Treinamento, a gente está viciado hoje em cursinho pela internet. Curso online. É legal? É legal. Resolve? Não tudo. Ajuda. Mas não é só isso. A parte comportamental, a parte técnica, você resolve muito com cursinho pela internet. Mas a parte comportamental, o curso presencial, ele tem um resultado muito maior. Então, às vezes, isso. Eu já tive a experiência com a Imaculada numa empresa, que a gente fez consultoria junto, lá em Itaipava. Né? Então, a Imaculada fez um trabalho bem legal na empresa. Depois ela voltou para a empresa. Não sei se você está lá ainda, se você já encerrou lá, está lá ainda. Isso. Então, eu trabalhei lá. Eu trabalhei muita parte técnica. Imaculada, eu indiquei a Imaculada para essa parte comportamental. Então, é muito importante você ter, de repente, um coach, uma mentora, uma pessoa que conduza melhor esse desenvolvimento comportamental, esse treinamento comportamental dentro da equipe. Porque comportamentos e atitudes é tudo. É tudo. É uma boa equipe funcionando bem. Então, a funcionar bem não é só a parte técnica. Também a parte técnica, mas é também muito mais a parte comportamental. Então, tem que dar treinamento, tem que investir em treinamento, capacitação contínua, treinamento interno, treinamento externo, treinamento online, palestras, invista em treinamento. Indicar livro, indicar filme, música. Para fazer uma sessão de, por exemplo, tem uma empresa que a gente aqui em Cachoeiro, que a gente uma vez por mês tem uma sessão de pipoca. Que legal. A gente pega um filme e o empresário tem uma área legal, a gente leva lá, são umas 10 pessoas mais ou menos, a gente leva lá para a área do empresário e a gente assiste o filme. E depois da empresa, lá no dia a dia, depois de uma reunião, a gente discute o filme. Entendeu? Antes do filme, eu faço algumas perguntas, para eles poderem ter direcionamento para pensar nas coisas. Aí eu dou umas 5 perguntas para eles, e eles assistem o filme. Só que ninguém vai responder as perguntas ali. Aí depois, uma semana depois, na próxima consultoria, a gente faz uma mini reunião para a gente discutir aquelas perguntas. É muito legal mesmo. É uma coisa que funciona muito bem. Gostei da ideia. Vou levar essa ideia. Anota aí. Você já me deu muita ideia boa. Eu tenho que passar algumas. Olha só. No caso aí, quando a pessoa entra, né, para você motivar a pessoa que entra. Quando a pessoa é contratada,
e a gente faz a contratação, no nosso caso, a gente faz pelo comportamento. A gente mapeia o cargo, faz o processo seletivo, a pessoa vai na plataforma, responde o DISC e eu tenho um ranking. Então, geralmente, eu chamo 5 primeiros, no máximo os 10 primeiros colocados para entrevista, depois de analisar o currículo dele e ver que a parte técnica ele tem, ou pelo menos a escolaridade que o cargo pede. Agora, não é só isso. Depois que você seleciona aquele que encaixou igual uma luva, eu preciso fazer para ele um plano de aprendizado. Então, se tem esse plano de aprendizado com acompanhamento diário, a pessoa se perde. E o que eu percebi? Usando esse plano de acompanhamento diário, em no máximo 45 dias, ou até 30, eu sei se a pessoa serve ou não serve. Geralmente, as pessoas que não dão certo são aquelas indicadas. É impressionante. A maioria das pessoas que eu pego por indicação, vê lá se encaixa no cargo. Geralmente, 45 dias eu já falo assim, ó, não dá não. Se você quer a eficiência da equipe, se você quer o resultado, essa pessoa para essa vaga não dá. E nós não temos outra vaga, então ela pode ficar em stand-by para outra. Mas para essa, eu preciso de alguém que tem um perfil. E todos que eu coloquei com perfil alinhado, 45 dias a pessoa já está praticamente apta a exercer a função. Porque acelera o processo. Então eu tenho uma pessoa que é facilitador, aí depende da função, claro, às vezes até mais de uma, dependendo do que a pessoa vai fazer, né? E essa pessoa facilitadora, ela é capacitada a acompanhar o dia a dia. E ela nota o que ela ensinou e embaixo, qual a dificuldade que a pessoa teve. Todos os dias, pelo menos durante os 30 primeiros dias. Primeiro, essa pessoa que está entrando, ela já fica motivada, porque ela fala, nossa, eles se preocupam com o meu aprendizado. Nossa, que bacana, que equipe legal. Olha que carinho que a menina tem comigo, olha o cuidado que o cara tem comigo. Olha como ele passa todas as informações, me dá todos os caminhos das pedras. A pessoa se encanta com isso, de ter os treinadores lá dentro, que são os nossos coach internos, né? A gente treina as pessoas para ter essa facilidade de passar. E depois, quando vai terminando o prazo de experiência, pode ter certeza, o brilho dele não morreu ainda. O que acontece às vezes? Que nesses 90 dias, se for desorganizado, se não tiver o plano de aprendizado, se não tiver o acompanhamento, toma que o filho é teu, vai lá e mexe no negócio, a pessoa vai perdendo a luz que ela tem quando ela entra com os olhinhos brilhando, porque conseguiu o emprego que ela precisava tanto. E ela foi escolhida a dedo pelo comportamento. E aí, de repente, joga ela lá e não dá treinamento. Aí, ela desmotiva. Aí, em 90 dias, você manda ela embora. Aí, todo aquele dinheiro então. vai... Certo? Tem uma pergunta aqui, não sei se você viu aí. É uma pergunta que colocaram aqui. Eu vou ler a pergunta e vou iniciar a resposta, depois você complementa. Tá. Metas são diferentes de objetivo? Como determinar isso de forma clara e específica? Então, objetivo é algo macro, certo? Uhum. Pode ser, inclusive, bem desafiador. Vou dar um exemplo. Eu tenho um objetivo de aumentar minhas vendas para que minha empresa pare de fechar no prejuízo. Uhum. Bom, aumentar o faturamento. Entendi. Isso, eu vou aumentar o faturamento para que eu equilibre o meu financeiro. Meta. Eu posso ter uma meta ou mais metas para esse objetivo. Então, primeira meta, eu posso falar assim, ó, eu quero aumentar minhas vendas em 20% nos próximos 6 meses. Uma meta. Uhum. Eu quero diminuir a minha inadimplência em 15% nos próximos 4 meses. Outra meta, que vai deixar a empresa mais lucrativa. Eu quero organizar minhas compras para que eu compre no máximo 65% do que eu estou vendendo nos próximos 12 meses. Então, a meta você tem que ter um número quantitativo e um prazo. Eu vou aumentar minha meta, eu vou aumentar minhas vendas em 20% nos próximos 6 meses. Botei um prazo. Eu vou diminuir a minha inadimplência em 15% nos próximos 4 meses. E assim sucessivamente. Então, eu posso ter um objetivo com várias metas, né? E o objetivo não precisa ter números, ele não precisa ter prazo nem quantificação. Tá? Isso é muito, muito importante que faça sentido para a equipe. Isso tem que fazer sentido para a equipe. A equipe tem que perceber que esse objetivo é muito importante para a empresa.
tá? Não é só para o proprietário, mas para a empresa em que ele faz parte dali. Tá? E aí nós estamos agora com as metodologias ágeis. E tem uma metodologia, tem uma ferramenta da metodologia ágil chamada OKR, onde você pega um objetivo macro, faz o OKR para a empresa, depois você vai fazer desmembrar isso para o financeiro, desmembrar isso para a produção, desmembrar isso para o comercial. Então você vai pegar dentro do comercial, você vai pegar, por exemplo, desmembrar para mercado interno, mercado externo, para o marketing, e aí você consegue dar sentido às coisas para os setores, para os departamentos. E como é que você vai monitorar essa meta no dia a dia? Tem uma outra ferramenta muito legal chamada Scrum, que aí você faz um controle diário, né? Como que dali está sendo executado, como que está acontecendo, e diariamente você faz uma mini reunião de 10 minutos com sua equipe e semanalmente você faz um fechamento geral, que alimenta a próxima semana. Então, a tendência dessas metas serem atingidas com esse tipo de gerenciamento é muito maior, tá? Porque ela faz sentido para a equipe inteira, isso, e ela está sendo bem gerenciada a execução. Então, a tendência de se atingir a meta é muito grande. E aí atinge o objetivo também, por consequência. O objetivo é a parte macro, né? Agora, as metas, elas precisam ser bem claras, bem definidas, com prazos. E quando você fala essa questão de se reunir com as pessoas e conversar 10 minutos para reunião de alinhamento, gente, porque se deu um probleminha, você já alinha logo. Então, não vai impactar muito lá na frente, é igual a bola de neve. Se você está com planejamento em andamento e não faz esse alinhamento, tem que fazer uma vez por mês. Já ouvi gente falar isso. Não, reunião é perda de tempo, tem que fazer uma vez por mês. A cultura já está errada. Porque a reunião é uma maneira de você se comunicar com as pessoas. Ela chega a ser uma ferramenta de endomarketing. Na hora que você vai vender os objetivos, as metas e o propósito. Pequena aspa aí. Para deixar essa reunião objetiva, faça uma pauta. E siga essa pauta. Isso, faz uma pauta da reunião, porque senão ela descampa para um monte de lado. E aí realmente fica improdutivo. Aí fica insignificante, como feedback. Isso daí, fica insignificante. Agora, trace uma pauta e divulgue essa pauta. Todo mundo que for para a reunião sabe que vai ser discutido. E vai ser naquela sequência, para não desvirtuar. E aí ela fica curta e fica muito produtiva. Pode continuar. Tem uma plataforma que eu uso que chama Bitrix. Não sei se você já ouviu falar. Já ouviu? Não. Então ouça. Você vai lá, se cadastra e usa. Porque lá é interessante que lá tem a parte dos horários de reuniões. Então eu tenho reunião com líderes toda semana. Eu coloco a reunião, convido todos eles para a reunião, eles confirmam que vão participar. E lá eu coloco a pauta da reunião e todo o material que eu disponibilizar para essa reunião fica dentro da reunião. E depois a gente faz uma ata com as observações e o que ficou para a semana seguinte. O Bitrix é uma plataforma bem legal para gestão de equipe e gestão de tarefa. Isso é bem interessante, além de grupos que você pode criar para melhorar a comunicação interna da equipe. Isso é importante, ter as coisas claras. Então, a pauta é a primeira coisa que eu falo. Se você não sabe o que vai falar, vai fazer reunião para quê? Não tem por que fazer, senão vira bate-boca, vira bateção de papo. E a intenção não é essa. Aí tem pessoas que falam assim, tem que falar só de trabalho? Tem, sim. Se a reunião é de trabalho, se ela é de negócio, sim, porque alinha os dados. É claro que pode ser uma reunião descontraída, pode ter uma dinâmica, pode colocar um filme, dependendo do tanto de tempo, dependendo do foco, você pode fazer uma reunião mais legal. Ainda mais se for influente que for fazer reunião. Tem que ter aquele negócio de conectar com os outros, né? Tem que bater um papo, tem que cantar, botar música, bola colorida, tudo bem. Cada um vai descobrindo o seu tipo. O interessante é foco. A reunião precisa ter princípio, meio e fim. E quando ela terminar, tem que saber que resultado saiu dali. E depois, alinhamento, alinhamento, alinhamento. Chega uma hora que é muito interessante quando os líderes vão evoluindo, sabe? Depois, assim, de um ano e meio que você está fazendo trabalho com eles, o nível da reunião é incrível, a diferença das reuniões quando eles começam a aprender a fazer reunião efetiva. Isso aí reunião você trabalha, reunião, efetividade da reunião. Tem até um curso que eu dou sobre isso.
E aí essa é a dica mesmo. Nas reuniões tem esse cronograma. O que você vai fazer? Faz o cronograma de um mês, pelo menos. E aí você coloca. Aí, nesse negócio de reunião, Solimar, também queria acrescentar a parte do DDS, que são os diálogos de segurança. Que é interessante quando você começa a levar para o seu colaborador assuntos de eu me preocupo com você. Eu me preocupo se você usa a sua bota corretamente, a sua roupa, o seu EPI, que é o seu equipamento de proteção individual, porque isso faz bem para a sua saúde. Não é porque é melhor para o meu resultado, mas eu me preocupo com a saúde e qualidade de vida do meu colaborador. Então é interessante ter esse DDS também. Se você nunca ouviu falar, também pode procurar na internet ou pergunta para a gente, que a gente fala mais, mas são os diálogos de segurança. E geralmente faz o cronograma de um mês. Fala um dia sobre ergonomia, é importante sentar direito, fala sobre os alongamentos que você tem que fazer para não ficar com dor nas costas e tal. Então faz um dia da semana que você chega, coloca uma música, faz uma ginástica. Na internet tem aulas gratuitas sobre isso. Tem um folder que você imprime, coloca na parede e as pessoas fazem. Gente, isso é alivia estresse, elimina cortisol, aumenta endorfina e motiva as pessoas a trabalhar mais felizes nesse dia. O ideal era ser todos os dias. Mas quando a pessoa não tem a cultura de fazer reuniões, acaba que as pessoas não entendem. Depois que elas acostumam, querem todo dia, mas no início fica assim, eu tenho que acelerar meu trabalho, não estou deixando aquilo sem fazer, são 10 minutos que eu perdo no meu dia. Impressionante. Mas depois que eles entendem, eles ficam esperando o dia da reunião chegar. Eles gostam. Tá? É isso aí. Eu vou contar uma historiazinha curta. Eu comecei a fazer uma consultoria numa empresa de construção lá em Una. E o clima na empresa, quando eu entrei, estava muito pesado. Estava muito complicado o clima na empresa. E perto da empresa, assim, 100 metros mais ou menos distante da empresa, tinha um barzinho com umas mesas e tal. E eu fiz uma solicitação ao empresário. Disse, eu vou fazer minhas consultorias da parte da tarde. E na hora que encerrar o expediente, em vez de a gente ir embora, a gente vai para o barzinho e você vai pedir para o cara fazer um pela-égua, uma vaca atolada, uma feijoada. Não tem assim, não tem assim. E a gente ia para lá e a gente sentava, né? Montamos as cadeiras, as mesinhas em forma de U, né? E o pessoal sentado ali na frente com pela-égua, com a vaca atolada, só não dava para rolar pinga, tá? Mas uma cervejinha até rolava, só não em muita quantidade. E ali, em U, a gente começava a conversar sobre alguns temas da empresa. Entendeu? E todo mundo que dava uma sugestão interessante ganhava bombom. Que legal! E aí, nós conseguimos, eu e o empresário, a trazer a equipe de volta, a criar um clima mais harmônico, entendeu? E trazer a equipe de volta para a empresa e deixar eles participativos, porque eles começaram a ver que muitas das sugestões que eles davam naquela reunião, a gente executava, acontecia. E na outra próxima reunião, do outro mês, a gente apresentava, fulano deu essa sugestão, nós fizemos isso, fulano deu essa sugestão, nós fizemos isso. E aí a gente começava a dar um feedback para eles do que tinha entrado em execução. Naturalmente que não dava para fazer tudo, né? Porque tinha sugestões que não cabiam, não tinham como fazer, né? Mas foi um resultado muito, muito, muito legal. E aí a gente pode usar, eu tento usar da criatividade para promover reuniões. Então, sempre que eu posso fazer algo diferente, sair daquele modelo tradicional de reunião, através de um filme, de um vídeo, de uma dinâmica, de um jogo empresarial, de uma confraternização, eu tento criar algo novo nessas reuniões. Tá? E tem sobre treinamento aí que você falou, por exemplo, tem uma empresa aqui em Cachoeiro que me convidou para dar 2 palestras ensinando o empresário, o colaborador, a administrar seu dinheiro na casa dele. E o empregado, o colaborador, recebe o salário e como que ele deve fazer para administrar o dinheiro dele, junto com a família dele. Então, eu fui contratado para fazer 2 palestras nessa empresa sobre isso. Ou seja, a parte pessoal, familiar do colaborador, ele administrar melhor isso. Legal, hein? Estão perguntando aqui qual o tema. É dicas para motivar a sua equipe em época de crise.
tem pessoal chegando agora, né? E a gente está falando sobre motivação das pessoas, a importância de ter um pensamento positivo. Quem está aqui na live, eu gostaria de pedir que vocês apertassem o coraçãozinho. Vai aparecer um monte de coraçãozinho aqui, porque o Instagram, ele entende que a live está com engajamento. Só você segurar o coraçãozinho que aparece um monte, tá? Se você rodar aí, Imaculado, nós estamos recebendo um monte de elogios aí, bastantes elogios. Tem hora que eu não consigo ver tudo não, porque está rodando, aí eu tenho que estar voltando. Eu estou no computador, dá para me ver tudo. Esla, Gabriel... Elogiaram a dinâmica da live, elogiaram nossas respostas. Eu queria que as pessoas colocassem aqui de onde vocês são, para eu saber que tem gente de fora. Uma vez tinha gente até de Portugal aqui participando. De Portugal, tinha dos Estados Unidos. Tem algum cachoeirense aí? Se tem algum cachoeirense aí ou do sul do estado, coloca um joinha para mim, por favor. Se você é de Cachoeiro ou é do sul do estado, coloca um joinha aí, por favor. Sul do estado. Quem é? Bota um joinha sul aqui. Do estado. Tem alguém aí do sul do estado? Se tiver gente de fora, a Cristina está em BH. A Cristina, você lembra dela? Cachoeiro está primeirinho, ó. Cristina está em BH. Mais uma de Cachoeiro. Lívia. Guarapari. Legal. Outro joinha, Esther de Cachoeiro, Itaipava. Cachoeiro, olha legal, hein? Cachoeiro. Meus seguidores estão aí. Muito obrigado, galera. E o Gédes também, daqui da minha terra. Estamos que estamos aí. Galera, o outro cachoeiro aí, ó. Outro aí, o José Roberto, meu ex-aluno, Andréia Cachoeirense também. Tem uma do Rio de Janeiro. Nossa live tá bacana. Uai, nós aqui deve ser mineiro, ué? Com certeza. Uai, é nós? É mineiro? Será que vai ser, né? Já que não posso sair de casa. Isso aí, não pode vir para a praia, vem para a live. Isso aí. Imaculada, esse é o programa de lives aí. Fala um pouquinho aí como é que está seu planejamento de lives. Eu sei que você está com um planejamento bem legal. Convido o pessoal. Eu quero fazer o seguinte, no dia 21 de abril, que é feriado, assim como no ano passado, dia 21 de abril, eu quero fazer um dia de live de 8 às 8, que foi o que eu fiz, desafio da outra vez. Chegou o final do dia, eu estava assim, morta, mas foi muito legal. O pessoal participou, que bom, foi bem bacana. E eu vou chamar as mesmas pessoas com os mesmos temas. Eu quero que elas falem assim, ó, os últimos 12 meses de pandemia, o que eles falariam hoje, depois da pandemia, que a gente estava no início dela, quando a gente fez, né? Isso é um treinamento, tá? É um dia de cursos que vocês vão ganhar gratuitamente, com diversos instrutores aí. É Imaculado e mais um monte. Né? Imaculado e mais 10. É um time completo, é muito, né? Muito legal. É bem legal. E então, nesse dia 21, mas eu vou estar colocando aqui nas minhas redes sociais, avisando isso aí. Vai ser aqui no Instagram, eu adoro o Instagram, me identifico bem com o jeito que ele trabalha, né? Tenho feito algumas lives também no YouTube, mas às vezes dá uma travada e tal. Então, estou aprendendo a mexer com o YouTube, na verdade. Mas aqui eu gosto mais. E continuando aqui o nosso assunto, para motivar as pessoas, primeira coisa, se motive também, né? Busque dentro de você também aquele motivo para você acordar na segunda-feira, tomar o seu banho, seu café e trabalhar bem. Porque se você não manter a sua mente positiva, seu pensamento positivo, você pode chegar na empresa e acabar com o dia de uma pessoa. Então, uma dica de motivação é se motive, encontre uma razão para que você realmente vá trabalhar com vontade, com amor, com dedicação. Se você está fazendo aquilo que você gosta, ótimo, isso aí já é natural. Agora, às vezes a pessoa está empregada porque não tinha aquilo que ela gostava. Acontece muito, Solimar. A pessoa se forma numa área e acaba indo trabalhar numa área que não tem nada a ver, porque o mercado está difícil, o mercado está complicado, está bem mais seletivo, as pessoas precisam desenvolver várias competências, cursos, certificações para conseguir, de repente, o emprego dos sonhos, enquanto não consegue, precisa trabalhar em outra coisa. Cara, faz outra coisa da melhor maneira possível. Sempre dê o seu melhor. O Peter Drucker fala muito isso, que o profissional que é bom mesmo, e também o Napoleão Hill fala, não com a mesma palavra, mas ele fala a mesma coisa, bem parecido. O bom profissional é aquele que faz mais do que aquilo que ele é pago para fazer. Aí a pessoa fala, mas eu vou ser explorado. Não, gente, você vai ser reconhecido que você é uma pessoa que se dedica naquilo que você faz, que gosta.
e desenvolve ao máximo o seu potencial. E se a empresa for uma empresa que realmente retém talentos, nela você cresce. E se você não crescer, você busca uma empresa que te reconheça. Mas você nunca pode fazer menos daquilo que você é pago para fazer, ou pelo menos nesse nível, senão você não tem nenhuma diferença do resto. Então você pode ser aquele profissional diferenciado, que é proativo, que não custa nada, tá? Que tem empatia, que também não custa nada, não é isso? Que tem otimismo, que também não custa nada. E você vai ser um profissional diferenciado no mercado, que pode crescer, que pode chegar numa supervisão, pode chegar numa coordenação, ou quem sabe numa gerência. Quantos jovens a gente vê aí, ó, entra como aprendiz e chega no nível de diretoria. Mas é porque, com certeza, eles fizeram sempre mais do que eram pagos para fazer. Tá certo? Vamos lá, então. Nós temos algumas perguntinhas aqui, alguns comentários interessantes, né? Tem uma moça que é chamada Lorena, empresários, por favor, reconheçam isso. Então, nosso trabalho, o meu e da Imaculada, é justamente conscientizar, né, os empresários, gestores, líderes, gerentes, nesse sentido, né, que a gente está conversando aqui na live. A gente sabe que alguns empresários têm essa dificuldade, mas se eles contratam um consultor, se eles contratam uma mentora, né, uma coach, uma consultora igual a Imaculada, é porque também eles estão preocupados com isso, né? Eles querem evoluir Exatamente. Nesse sentido. Senão não chamava a gente, né, não? Isso aí. E a gente não é barato, né, Imaculada? Nossa hora técnica é meio salgadinha. E aí também é o seguinte, sobre isso que a Imaculada falou, eu vou pegar o exemplo do Steve Jobs. O Steve Jobs, ele foi fazer faculdade e ele não conseguia fazer o curso. Ele não conseguiu concluir a faculdade. Entretanto, por um acaso da vida, ele foi fazer um curso daquele de ortografia, que faz aquelas letras diferentes, tipo convite de casamento, não tem aquela letra diferente de convite de casamento? Se apaixonou. Isso. E aí ele montou a Apple e desenvolveu o Macintosh, né? E foi fazer lá um editor de texto no Macintosh, e a concorrente dele, que era a Microsoft, só tinha um tipo de fonte, tá? Só tinha um tipo de fonte. E devido a esse curso, que aparentemente não tinha significado nenhum, não servia para nada, ele se sentiu desafiado a criar vários tipos de fontes diferentes no Macintosh, né? E aí o bendito do Windows, a Microsoft, foi obrigada a seguir esse exemplo. Então, se nós temos hoje centenas de tipos de letras diferentes nos nossos queridos computadores, é porque o bendito Steve Jobs fez um curso sem pé nem cabeça que não tinha sentido nenhum para ele naquele momento. Então, eu acho que vale muito a pena a gente fazer cursos, fazer treinamentos, que às vezes não são da área da gente, mas que podem contribuir muito para o nosso desenvolvimento pessoal e profissional. E a gente não trabalha para a empresa. Nós trabalhamos para nós. Você que está ouvindo aqui, você que é empregado, é colaborador, você não trabalha para a empresa, você trabalha para você. Você presta serviço para a empresa, mas você trabalha para você mesmo. E você tem que buscar esse desenvolvimento seu. Senão você vai morrer na sua função. E talvez daqui a pouco você não vai ter nem condições de conseguir exercer. Por exemplo, você é caixa de supermercado. Se você não buscar seu desenvolvimento, daqui a uns anos, nem para caixa de supermercado você serve. Porque não, você parou no tempo. Vai ter, né? Daqui a alguns anos, o que eles querem é tirar todos os caixas, ser tudo automático. Que tem caixa, tem supermercado que tem embalador, tem supermercado que não tem embalador não mais. Tem embalador. É isso aí. Então, tem algumas coisas que estão sendo otimizadas aí, né? É muito complicado isso. E eu acho que vale a pena esse autodesenvolvimento. 21 de abril está aí, vale a pena você comprar já o saquinho de pipoca, deixa aí do lado. Compra, aí você gosta, se você gosta de uma Guaraná, uma Coca-Cola, já compra uma garrafa de 2 litros, né? Já deixa do lado também. Vai ter intervalo de almoço, Imaculada, no dia? Vai ter, né? Intervalo de almoço tem, né? Vai ter. Bom, então dá bom. Tem que ter, senão a gente não aguenta. Eu também estou com programação de live semanal aí. Tá? Toda semana eu vou estar fazendo uma live com uma pessoa sobre temas interessantes também. E o nosso objetivo aqui é levar conhecimento. No meu caso,
é ajudar as empresas a ter melhores resultados, nesse caso aqui, através da live. Uhum. É uma ferramenta que a gente tem que não depende de estar no lugar, né, Solimar? Porque às vezes deslocamento, a pessoa não vai. Hoje em dia, com a pandemia, o espaço digital ele ficou muito bom. Eu gosto muito de trabalhar. Eu estou convidando assim, algumas pessoas que nunca fizeram para fazer pela primeira vez. E aí a pessoa fala assim, nossa, mas como que eu vou falar para esse monte de gente? Olha, você não sabe para quantas pessoas vão entrar. Tanto faz se entrar uma como entrar 1000, a live tem que acontecer, não tem isso. E a gente fala o que tem que ser falado, né? Não adianta a gente ficar olhando o númerozinho ali, quantas pessoas tem. Meu sonho é chegar a 1000. Né? Eu estou num trabalho aí ferrenho, poder aumentar a quantidade de seguidores, já aumentou. E tem algumas coisas de engajamento que a gente está aprendendo para isso, né? Quanto mais pessoas ouvirem, mais pessoas você pode transformar a vida dela, mais pessoas você pode estar acrescentando no crescimento pessoal dela e profissional, principalmente que a gente está falando aqui hoje, né? Essa importância de estar motivando a equipe, de você estar motivado também. Então, para a gente isso é como se fosse uma missão, né, Solimar? Tá compartilhando aqui o nosso conhecimento de maneira gratuita e com pessoas que nos seguem, dando esse conteúdo presente para vocês. Hoje eu estava falando com um empresário do seguinte, meu objetivo não é ganhar dinheiro das empresas, é ganhar dinheiro com as empresas. Então, quando eu sou contratado como consultor numa empresa, ela vai me pagar R$ 1.500 por mês, vamos dizer, eu já calculo assim, bom, para ela me pagar R$ 1.500, ela tem que vender 5.000 a mais. Como que eu vou fazer já no primeiro mês para essa empresa vender mais 5.000? Aham. Entendeu? E o que eu posso fazer ao longo do tempo? Isso aí. Eu tenho que ajudar essa empresa a evoluir. Eu tenho que ajudar essa empresa a ter melhores resultados. Baixar na inadimplência, conquistar novos clientes, profissionalizar o marketing, desenvolver a equipe, organizar o financeiro, sei lá, não é só o resultado da lucratividade, existem outros resultados que levam à lucratividade. Lucratividade é consequência, é igual febre. Você tem febre porque você tem uma infecção. Você tem lucratividade porque você está trabalhando certo. E tem que trabalhar certo em todos os setores, em duas coisas, na parte técnica e na parte comportamental, que é a especialidade da Imaculada. Minha parte é mais a técnica. Tem uma pessoa aqui, é a Lília, ela está perguntando o seguinte, enfrentando essa pandemia, gostaria de saber quais pontos fortes devemos focar para a melhoria do contratante. O que você entendeu aqui, Solimar? A melhoria do dono, do empresário, não é isso? Vamos falar dos dois. Vamos falar do contratante e do contratado, que aí responde a pergunta de uma forma ou de outra. Tá certo. Então, quais as melhorias que um contratante tem que fazer para escolher bem seus colaboradores? O que ele precisa fazer? Não, mas eu acho que não foi isso que ela colocou, não. Não. É os pontos fortes, quer dizer, o que o contratante precisa ter de pontos fortes para focar nessa melhoria. Então, vamos lá. Não é isso? Pelo menos é capacidade de escuta, que a gente falou aqui. Escuta atenta. Aquela coisa, escuta atenta é uma competência, que aí a gente está falando de nível de competência, não são só pontos fortes. Pontos fortes você trabalha forças pessoais, trabalha âncora de carreira, trabalha em linguagem de valorização. Quando fala em mudança mesmo, mudança de verdade, mudança de comportamento, de hábitos, aí nós falamos de desenvolvimento de competência. Então, a escuta atenta é uma competência muito pedida hoje no mercado, porque ela impacta diretamente na comunicação assertiva, que é falar o que tem que ser dito, quando tem que ser dito, da maneira que tem que ser dito, e quem está do lado de lá entender aquilo que você quis falar. Porque às vezes a pessoa fala e acha que os outros têm telepatia, que eles vão adivinhar o resto da história, e aí não faz como deveria fazer porque não foi informado. Então, uma dica que eu dou de ponto forte aqui para você poder, para os gestores, né, contratantes aprenderem, é estudar melhor sobre comunicação assertiva, buscar saber o que significa. Só da pessoa começar a se comunicar melhor, já impacta na equipe inteira, na empresa inteira. Qual dica você tem, Solimar? Buscar evoluir como líder, não só como gestor. Às vezes o proprietário se preocupa muito em evoluir como gestor, a sua capacidade técnica, esquece um pouquinho de liderança. Não,
Isso, faz curso para um lado, faz curso para o outro, participa de um monte de reunião, participa de uma instituição e tudo, e esquece um pouquinho, deixa um pouquinho de lado a parte comportamental e essa parte de liderança. Isso. Então, é importante que o empresário conheça o seu estilo de liderança e trabalhe no dia a dia para fazer esse desenvolvimento. Né? E a capacidade de escuta vai mostrar para ele se ele está tendo bons resultados com essas evoluções ou não. Né? Se ele está no caminho certo, se não está no caminho certo, se ele tem que buscar outras alternativas, ou que tipo de aprendizado novo dessa parte comportamental ele tem que adquirir, o que ele precisa treinar mais um pouco, e isso vai mostrar esse interesse dele de ser o melhor líder, e ele com essa capacidade de escuta vai fazer com que ele evolua constantemente, e com isso a equipe esteja motivada, a equipe esteja alinhada, né? E os resultados vão vir naturalmente, vai ser consequência. A Penélope, a menina colocou mais a linha, a Penélope colocou uma outra pergunta interessante logo depois dessa. Quais habilidades novas precisamos aprender para estar aptos a um novo trabalho? Quais habilidades novas precisamos aprender para estarmos aptos a um novo trabalho? Outra pergunta da menina. A menina está participativa. É Penélope? Lilian Penélope. Né? Eu acho que é de Cachoeiro. Alguém colocou aqui proatividade. Realmente, proatividade é o primeiro ponto que a gente tem que trabalhar como característica, né? Agora, quando você fala em habilidade, Lilian, é interessante, se você não fez o DISC ainda, você fazer. E quando a gente trabalha com o DISC, você entende quais carreiras você vai ter mais facilidade. Então, por exemplo, se o seu perfil é mais dominante, tem carreiras que você vai se identificar mais. E dependendo do cargo que você se candidatar, você vai ter que desenvolver habilidades de um outro perfil. Nós temos habilidades comportamentais e habilidades técnicas. Então, tudo vai depender do seu objetivo. Como a gente estava falando, essa coisa macro. O que você quer daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, na sua área profissional? E aí você vai entender que não são só habilidades técnicas, tem também as habilidades comportamentais. Como, por exemplo, ter mais empatia, ter mais planejamento, organização, controle, entusiasmo, motivação, carisma, que são várias outras habilidades comportamentais. E o Peter Drucker, ele fala também que se não me engano, a cada 10 demissões, 8 são por relacionamento. Então, quer dizer, a inteligência emocional, aí ela está no primeiro da lista. É aprender a entender o outro, se relacionar com o outro, se comunicar com o outro. Isso é uma característica imprescindível para o profissional do futuro, que é a inteligência emocional, e tem um livro do Daniel Goleman, que é muito interessante, todo líder deveria ler. Ele é um livro de estudo da pessoa. Eu já falei hoje do Gestor Eficaz, viu, Lilian? Se você pegar esses livros, se você quiser o livro de maneira gratuita, eu tenho o Telegram, é só você me seguir, já que estamos aqui, por que não? Quem me segue, segue Solimar, e quem segue Solimar, me segue. E aí você vai no site da minha bio, e lá eu tenho um link para os grupos de conteúdo. Ou então você pode falar comigo no WhatsApp, eu mando para você. Eu tenho um Gestor Eficaz. Esse livro é fantástico, como que ele fala da gestão. Bom, tá bom? Tem alguns comentários muito interessantes aqui, o pessoal falando uma excelente live. Obrigada. Muito legal, parabéns, verdade. Joinha para um lado, joinha para o outro. Gente, coloca o coraçãozinho. Vamos lá, 1, 2, 3. Todo mundo aperta o coraçãozinho aí, poder encher a tela de coraçãozinho, que aí o Instagram vai ver que a agradecendo os nossos conhecimentos, show, e um monte de coisa legal aqui. Mas tem outra pergunta da Lilian e tem outra pergunta aqui da Lorena. Achei muito legal a pergunta da Lorena, porque bate em mim, tá, Lorena? Lorena FR Monteiro. Liderança autocrática dificulta muito na fala assertiva. Certo, errado ou depende? Bom, vamos lá então sobre liderança autocrática. Como a gente falou, não existe estilo de liderança certo nem errado. O problema é como você exerce seu estilo de liderança.
Eu, por exemplo, meu estilo de liderança é por comando e prazo. Eu sou, entre aspas, um mandão. Tá? Então, eu sou um excelente gerente de projetos, por exemplo. Eu tenho muita facilidade de gerenciar projetos, porque num projeto, prazo e resultado é muito importante, certo? Eu, por exemplo, tenho dificuldade de liderar pessoas em determinadas situações. Então, a gente tem que entender o nosso estilo, entender o desafio que você vai assumir. Então, se você conhece o seu estilo, você sabe os desafios que vão ser positivos para você, e você sabe os desafios que aquele estilo seu não combina, que não vai adiantar, né? Existe uma equipe de venda que tem um monte de influente e dominante. Aí me coloca lá um líder estável, estável analítico para liderar aquele monte de influente e dominante. O cara vai ser engolido, né? Mas vai esse ser mesmo do pedaço. Isso. E esse mesmo cara, sendo líder lá do setor administrativo, financeiro, vai ser excelente. Né? Então, quem perguntou aqui, Lorena, depende. Você botou certo ou errado, ou depende. Vai no depende aí. Depende de como a pessoa está exercendo, a forma que ele está exercendo a liderança. Tá certo? E aí uma pergunta da Lilian para você, Imaculada. Vai lá. Quando você que é boa de marketing, quando o contratante poderá investir em anúncios para um retorno da empresa? Ela quer saber como é que esse negócio de investir em marketing para que a empresa tenha retorno, que você falou também do endomarketing, né? Aí ela ficou curiosa em relação ao marketing tradicional também, sobre investimentos em marketing. Bom, aqui, Lília, especialista em marketing. Eu tenho que esquecer um pouco a parte da administração e do coach, poder lembrar da época que eu era publicitária, né? Porque eu trabalhei 10 anos como publicitária e a minha função era fazer com que o cara gastasse dinheiro nas redes, nas mídias na época, que eram muito assim, outdoor, panfleto, ação de rua, essa coisa toda. Depois veio a internet, os gastos caíram bastante, né? Você só muda o tipo de investimento. Bom, Lília, a primeira coisa, tem que entender qual que é o seu planejamento estratégico, o que você precisa de crescimento na sua empresa ou de alcance da sua empresa. Então, aí no planejamento, você precisa saber onde está o seu público-alvo. Eu não sei qual área que você trabalha, né? Mas onde está o seu público-alvo? Porque a maioria do pessoal hoje está nas redes. Então, tem formas de você analisar métricas, estatísticas, para saber público-alvo, idade, idade, escolaridade, preferências, tudo. Então, se você não sabe, aí é ideal ter uma agência, alguém que saiba. Porque a gente aprender isso tudo para aplicar, a gente não consegue, não. Fica muito mais caro o nosso tempo do que a gente pagar alguém que já sabe fazer, tá? E tem que ter investimento, sim. Para crescimento precisa, não sei te falar quanto, porque tudo depende do tamanho da empresa, do objetivo da empresa, tudo depende. Mas investir no Google Ads, no Facebook, coisa parecida, você tem que saber o que você vai fazer e tem que ser uma pessoa competente para isso. Ainda mais assim, um analítico geralmente é bom, né, Solimar? Analítico para analisar essas coisas de dados, estatística, palavra-chave, keywords, negócio todo, eles conseguem ver a rede de uma maneira diferente. Então, o ideal é que você tenha uma pessoa competente para te ajudar a fazer isso aí. Não adianta gastar 2, 3, 4 mil reais, não, se você não tiver um planejamento de comunicação bom e que você enxergue lá na frente o resultado que você vai ter. Então, só complementando aí a fala da Imaculada, qualquer empresa, tanto para a equipe como para marketing ou para outra coisa, tem que saber diferenciar gasto de investimento. Isso aí. Investimento é quando você planeja, estuda, organiza, vai lá, põe o dinheiro, põe o dinheiro, acompanha o resultado, vê se está dando resultado ou não, modifica, ajusta, controla, e aí o resultado aparece em investimento. Agora, gasto. Todo mundo está fazendo marketing no Instagram e no Facebook patrocinado. Aí você pega R$1.000, vai lá e soca no negócio. Faz uma publicação bonita,
Manda distribuir para tudo que é lado. Pega R$1.000 e patrocina aquilo. Aí não dá retorno nenhum. Isso foi um gasto, porque você não planejou, você não organizou, você não estudou seu público-alvo, né? A sua persona, o que seu cliente quer ouvir, quais são as intenções deles, as dores, as necessidades, etc. É isso aí. Estudar. Você fez uma arte linda, maravilhosa, botou R$1.000, só que sem planejamento, sem organização, sem esse estudo, isso vira um gasto. Você queimou R$1.000, e aí o que acontece de pior? O que é o pior de tudo? Na hora que alguém chegar na sua empresa e pedir para você investir no marketing digital, você não vai querer investir mais porque você gastou R$1.000 e você acha que a culpa é do Instagram ou do Facebook que não botou cliente dentro da sua empresa. É isso. E o Facebook e o Instagram não tem culpa nenhuma. E aí você se fecha para novas oportunidades de investimento. É igual treinamento. E aí eu jogo de novo no colo da Imaculada. O empresário às vezes quer treinar a sua equipe. Mas ele não conhece a equipe, não conhece a necessidade da equipe. Aí escolhe o treinamento errado. Paga lá R$5.000 de treinamento para a equipe, traz lá um bom profissional para dentro da empresa. O profissional se mata, faz um treinamento show de bola. Mas não é aquele treinamento que a equipe precisa, porque ele não conhece a equipe. É isso aí. Aí aquilo virou um gasto. Aquilo virou um gasto. Então tem que ter uma análise primeiro, tem que ter um planejamento, para definir qual realmente o treinamento que vai ser essencial para motivar a equipe. Entendeu? Porque o que acontece muitas vezes, que eu vejo, o empresário traz um treinamento, dá para a equipe, a gente ouve o seguinte da equipe, mas se vai servir para quê? Eu não vou poder fazer aqui dentro, tem nada a ver com a gente, tem nada a ver com a minha empresa, não vou poder colocar isso em prática, não é o que eu quero, não é o que eu preciso, e aí o cara participa daquele treinamento, acha lindo, mas resultado prático nenhum. E aí acaba não aplicando em lugar nenhum, né? É só um detalhe, Sulimar, que é uma dica de motivação também, é a empresa investir em treinamento, trazer sim uma pessoa de fora, desde que planejado, sabendo o que vai ser, né? E tem alguns incentivos. Eu não lembro bem, não sei se tem alguém contador aqui, ou alguém que entende convenção coletiva, ou for. Quando a empresa faz investimento em conhecimento, ou pagar metade do valor da faculdade, ou pagar uma pós-graduação, ou curso tal, tem alguns critérios da CLT que ajudam você a ter alguns benefícios. Eu não sei como funciona, tá? Mas eu sei que tem. E também é interessante quando você faz um investimento desse, você vê que o profissional é bom, ele é um talento, você está investindo num custo aí de R$10.000 para o cara, e você quer que ele use aquele conhecimento, principalmente área técnica, área de elétrica, engenharia, projeto, e você paga essas coisas mais técnicas que são caras, né? O interessante também, além desse investimento que é motivacional, é você ter um contrato também desse investimento com a pessoa, para te respaldar. Estou falando agora com o contratante. Você vai pagar um treinamento para alguém, precisa ter um registro desse treinamento, precisa ter assim, o controle de presença, avaliação de conteúdo, avaliação de aprendizado, saber se realmente aprendeu ou não, até porque você está pagando. Então, tem que ter um aprendizado. E depois, esse colaborador, ele é encarregado de ser o facilitador, de ensinar para outra pessoa. E caso ele queira sair da sua empresa, precisa ter um contratinho dando prazo para ele poder sair da empresa desde que ele treine alguém. Então, são as dicas para quem é contratante aí, para tomar cuidado, né, com essa questão de vou pagar o curso lá para o cara que entrou há 3 meses na minha empresa, R$10.000. Daí um mês o cara sai, leva o conhecimento embora e o dinheiro vai pro saco também, né? Então, tomar cuidado. Imaculada, você tem ideia de quantas pessoas passaram pela nossa live hoje? Não faço ideia. Quer saber? Eu não sei nem como que você olha, você acha umas coisas, não. Cara, depois tem que passar disso, eu não faço ideia. 81 pessoas. Tá bom, até o momento. Tá, até o momento nós conseguimos impactar aí de uma forma ou de outra 81 pessoas. Eu fico muito tá sempre grato nessa por seu faixa de convite. 12, 15, 15, o tempo todo, né? É que alguém entra, alguém sai, é normal, né? Eu fico muito grato, Imaculada, por mais essa oportunidade que você está me dando, né? Eu te considero demais aí como profissional, né? Como amiga e como mentora. Você é uma pessoa muito especial na minha vida, né? Estou sempre aberto a novos convites, a novas parcerias, a novas oportunidades com você. Um prazer enorme. Projetos aí em andamento, assim que estiver encaminhadinho, eu entro em contato com você, que a gente está contando umas minutinhas.
eu estou também com um projeto muito legal. Estou criando uma empresa chamada Academia de Gestão. Eu vi Vai lá. trabalhar 100% online. Isso. Está no Legal. fase final. Estou terminando de registrar o nome, né? Para não jogar no mercado sem ter um nome registrado, né? Porque de repente alguém copia, vai lá e me complica a minha vida, né? Uhum. Isso. Mas eu estou com um projeto legal. Depois assim que eu lançar, eu vou te convidar também para você fazer parte. Claro, um participa do projeto do outro. Eu quero agradecer a todas as pessoas que passaram aqui, que gostaram. Se você está vendo esse vídeo depois que passou online, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário. Eu aceito, inclusive, dicas de conteúdo. E já convido quem está aqui para poder participar da live da quinta-feira, que é uma live tradicional que eu tenho, que eu faço análise de personagens de filmes e história em quadrinhos. E eu já estou na terceira live da Casa de Papel, que é aquela série espanhola da Netflix que fez muito sucesso e vai chegar agora a quinta temporada. Você assistiu, Solimar, a Casa de Papel? Assisti e gostei muito, muito legal. Eu estou analisando os personagens. Aí hoje uma pessoa falou assim, nossa, o pessoal não tem um dominante influente na equipe? Aí eu já vou postar agora um dos dominantes influentes que tem na equipe da Casa de Papel. Então, o jeito que eu tenho de mostrar assim, de uma maneira lúdica o que é o perfil comportamental e como que ele influencia na performance do grupo. É bem interessante. Aí quem tiver aqui está convidado a participar. Primeiro me segue lá. Eu posso te colocar aqui como amigo favorito, né, o Close Friend. E aí sempre eu vou estar informando as coisas, formando conteúdo exclusivo, tá bom? Obrigada a todo mundo. Obrigada a você, Solimar. Sou grata pela sua parceria, né, pela amizade que a gente tem. Dá um abraço aí na sua família, na Adriana, saudade dela. E falar com ela que eu estou montando a mentoria que ela me pediu há um mês atrás ou dois, que ela falou, tá bom, legal, estou montando, tá? Mas quando fala em mentoria é mais complexo, né? A responsabilidade é muito grande de você mentorar analistas e coaches com relação a esse conhecimento que a gente tem. Mas está sendo feito com muito carinho. Vou lançar essa semana, tá bom? Gratidão, Imaculada, obrigado, gratidão a você, gratidão a todo mundo que participou da live. É ótimo, eu pego tudo da Netflix, desde da Netflix, da Pixar, tá? Da Amazon Prime. Legal. Tá bom, gente. Falou, gente. Obrigada. Deu 1h30, o Instagram agora está deixando ficar até 3 horas, isso é muito bom. E pode ter mais de uma pessoa, você pode colocar 3 pessoas, acho que até 4 pessoas, eu não sei. Eu tenho visto lá. É bem legal, é bem legal. A gente pode marcar, de repente, com mais uns 2 profissionais, uma hora dessa, uma roda de fogo, né? Roda de fogo que fala, né? E aí o pessoal pergunta, a gente responde, pergunta, a gente responde. Tá bom? Então, pessoal, boa noite a todos. Fiquem com Deus aí, uma boa noite. Se cuidem de vocês, cuidem dos outros nessa pandemia aí. E vamos orar para que Deus mande aí a sua cura para esse nosso país, para esse nosso planeta. Tá bom? Um grande abraço. Tchau, tchau, Solimar. Vou encerrar a live, tá?